Olá, na edição deste domingo você vai conferir. De cada 5 pessoas no mundo, pelo menos uma enfrentou insegurança alimentar aguda em 2023. No norte do Equador, borboletas estão sendo usadas para entender o que poderia acontecer com as mudanças climáticas. E uma iniciativa internacional reconstruiu, em um modelo 3D, a pirâmide de Gizé, a de Kelpis e de seus arredores, como devem ter parecido no Antigo Egito. O Agenda Cultural está começando. Um relatório global realizado por órgãos da ONU trouxe um dado alarmante. 290 milhões de pessoas passam fome. Isso significa que de 59 países, de cada 5 pessoas, pelo menos uma enfrentou insegurança alimentar aguda em 2023. Os dados foram divulgados em um relatório global sobre crises alimentares pela FAO, braço da ONU para a Alimentação, pelo UNICEF, Fundo da ONU para a Infância e o Programa Mundial de Alimentos, em parceria com organizações internacionais como a União Europeia e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Os números impressionam, já que uma em cada 5 pessoas em 59 países enfrentaram insegurança alimentar aguda no ano passado. A partir do levantamento, foi possível analisar que o número de pessoas ameaçadas pela fome bateu um recorde histórico e chegou a 281 milhões em 2023. O documento faz um raio-x detalhado da fome no mundo e destaca que a situação se agravou significativamente desde 2016, quando cerca de uma em cada 10 pessoas em 48 países passavam fome. O relatório revela que a insegurança alimentar subiu pelo 5º ano consecutivo e piorou sobre 2022, quando 257 milhões de pessoas passaram fome. Dentre as principais causas para esse aumento preocupante são os elementos que envolvem a sociedade, como guerras, mudanças climáticas e a crise econômica. Segundo os autores, as crises em Gaza e no Sudão, por exemplo, provam que os conflitos armados são a principal causa da fome hoje. O relatório cita também o impacto das crises econômicas em países asiáticos, por exemplo, e afirma que a inflação global foi persistentemente elevada e se tornou um dos principais fatores também de insegurança alimentar aguda naquela região. O levantamento lembra ainda que eventos climáticos extremos foram um fator mais proeminente para a fome em 2023 do que em 2022, por causa do fenômeno do El Niño, que provocou chuvas irregulares e reduzidas, temperaturas acima do normal e redução do rendimento das colheitas. Segundo a ONU, a fome ou crise humanitária é caracterizada por uma situação de emergência generalizada que afeta uma comunidade inteira ou um grupo de pessoas de uma região específica, devido aos altos índices de mortalidade e desnutrição, contágio de doenças ou epidemias e emergências sanitárias. Para 2024, o relatório aponta que os governos devem reforçar os recursos disponíveis para o desenvolvimento sustentável e, principalmente, auxiliar e criar novas práticas de distribuição de renda e alimentos, para que nos próximos anos esses números comecem a cair. Mais de 3 milhões e 400 mil possíveis violações de direitos humanos foram registrados no Brasil no ano passado. Os dados são de um relatório global divulgado pela Anistia Internacional, com dados de 156 países. Os números presentes no relatório mostram uma alta de 41% em relação às denúncias de 2022. Esses números consideram os registros da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do governo federal. Assim, o relatório concluiu que o Brasil continua tendo um dos maiores níveis de desigualdade do mundo. O documento completo tem mais de 400 páginas e a situação do Brasil é relatada em 5 delas, e reúne dados gerais e menções a episódios como os atos do dia 8 de janeiro do ano passado, os 6 dias da operação da polícia na favela da Maré, no Rio de Janeiro, que deixou 120 mil moradores sem acesso às aulas, eletricidade e atendimento médico,
E a impunidade em casos como o massacre de Curió, no Ceará, em 2015, e o caso Marielle, em que os supostos mandantes só foram presos no mês passado, 6 anos após o crime. O material ainda mostra que pelo menos 394 pessoas foram assassinadas por policiais em operações no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. E também registram que pelo menos 3 ativistas de direitos humanos foram mortos por mês no Brasil entre os anos de 2020 e 2023. Um hospital sul-mato-grossense é o primeiro do país a ofertar o programa de residência multiprofissional em atenção à saúde indígena. Olha só. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil, mas há pouco tempo tiveram acesso a direitos básicos, como a saúde indígena. Em Dourados, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, vinculado à EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares, oferece residência multiprofissional em atenção à saúde indígena, destinada a profissionais nas áreas de enfermagem, psicologia e nutrição. Criado em 2010, o HU é o primeiro e até o momento o único da modalidade em todo o país. Nosso intuito é formar profissionais que estejam habilitados e focados nessa questão indígena. Por conta da região que nós moramos, a residência foi criada em 2010 com o intuito de melhorar as condições da população em território indígena. Atua em território, tanto aqui no Hospital da Missão, quanto nas unidades básicas de saúde da CESAI, que ficam distribuídas dentro das reservas, no Bororó e Jaguapiru. O HU é o terceiro hospital do Brasil com mais atendimentos indígenas. São 8.200 desde 2019. E muitos dos profissionais que atuam na aldeia Jaguapiru e Bororó são egressos deste programa de residência e ajudam a entender a relação dos cuidados hospitalar com os cuidados tradicionais da comunidade. De acordo com a coordenadora do programa, a abordagem multiprofissional nas residências em saúde é fundamental para abordar os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas. Como você vai aprender a trabalhar com uma comunidade? Estando com essa comunidade, estando dentro das reservas, da rede, estando dentro das casas, com as famílias, com as pessoas. E ali as trocas. Então você leva o que você tem de conhecimento, que a residência traz, e agrega o que eles trazem e faz um grande aprendizado. Durante todo o programa, os residentes têm a experiência de atuar dentro da reserva indígena com serviços de média e alta complexidade. Hoje, a nossa equipe acompanhou no Hospital da Missão o trabalho de 2 residentes. Este é Marcos, enfermeiro residente vindo do Pará. Para ele, atuar dentro desta residência tem sido algo transformador. Afinal, este programa acontece na cidade que tem a maior população indígena urbana do Brasil. E conhecer as peculiaridades da comunidade e estabelecer o vínculo de confiança fortalece os atendimentos. A residência ela tem um papel crucial, né, que ela está fazendo valer aquilo que o SUS espera, formar profissionais capacitados para cuidar daqueles que mais precisam. E a saúde indígena ela vem nessa seara, né? A gente busca, né, trabalhar o cuidado humanizado, fazendo uma aproximação daquilo que a gente aprende na universidade, que é o conhecimento biomédico, mas também não menosprezando e fazendo valer o conhecimento tradicionais que essa população carrega ao longo dos tempos, né? Bárbara é psicóloga e exercer a profissão dentro da saúde indígena tem sido um grande desafio. Uma coisa que a gente pode concordar enquanto residente em saúde indígena é que a gente tem que se desprender muito de um conhecimento que é pautado em um modelo muito biomédico, né? E ter abertura para a gente pensar em uma saúde de uma forma mais ampla. A gente vai pensar em saúde indígena, a gente pensa nas potencialidades, né, que os povos originários têm, criativo de se manter e resistir, mas a gente também pensa no cenário marcado por muita violência, né? Pensar que saúde também tem a ver com questão de demarcação de terra, pensar que saúde também tem a ver com pensar estratégias para lidar com insegurança alimentar, por exemplo. Então, eu acho que uma forma da gente começar a criar vínculo é entendendo esse contexto, né? Entendendo que o contexto de saúde, da saúde dessas populações, elas vêm com todos esses marcadores que a gente precisa estar muito bem atualizado e refletindo sobre.
Um quadro de origem imprecisa de um dos mais famosos pintores austríacos, Gustav Klimt, foi arrematado em um leilão em Viena. A pintura, chamada Retrato Senhora Lizer, foi vendida por 30 milhões de euros e estava desaparecida por quase 100 anos, até ser encontrada em uma coleção privada no mês de janeiro. O quadro, não assinado e inacabado, está causando sensação, especialmente porque está muito bem preservado e nunca saiu da Áustria, país natal do pintor. Desde sua apresentação em janeiro, as pessoas têm se reunido para admirá-lo em exposições de pré-venda pela Europa e Ásia. Klimt começou a pintá-lo em 1917 e morreu no ano seguinte. A obra, arrematada por uma galeria em Hong Kong, está envolta em mistério sobre a identidade da modelo. Quem é a jovem vienense da abastada alta burguesia que visitou a oficina do reverenciado gênio do seu tempo 9 vezes? Sabe-se que ela fazia parte da família Lizer, uma grande dinastia industrial judaica e mecenas de vanguardas artísticas. A única fotografia conhecida da pintura, provavelmente tirada em 1925 como parte de uma exposição, sugere que a obra pertencia a Lili Lizer na época. O quadro reapareceu em posse de um comerciante nazista antes de ser herdado por sua filha e mais tarde por parentes distantes. O governo de São Paulo anunciou a implementação de uma ferramenta de inteligência artificial para avaliar a fluência de leitura de alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Fluencímetro. Esse foi o nome dado à ferramenta anunciada pelo secretário da Educação do Estado de São Paulo durante a participação dele em um evento sobre tecnologia e ensino. Segundo o Renato Feder, as ferramentas tecnológicas estão inseridas nas ações para a meta do governo paulista de alfabetizar 90% dos estudantes do 2º ano até 2026. Isso porque, de acordo com dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, atualmente apenas 40% das crianças das escolas públicas de São Paulo chegam a essa etapa alfabetizadas. Esse recurso será oferecido pela plataforma Elefante Letrado, que é um programa de leitura do ensino fundamental já em uso nas escolas estaduais. E as instituições municipais também poderão usar o Fluencímetro se fizerem uma adesão ao programa. E como é que vai funcionar essa ferramenta? Bem, primeiro o aluno lê um texto e esse áudio é gravado na plataforma. Automaticamente, a inteligência artificial analisa e faz a comparação entre o texto original e o conteúdo lido pelo aluno, considerando também a fluência e o tempo de leitura. Aí o professor recebe a classificação, que começa em abaixo do básico, básico, adequado e, por fim, avançado. Primeiro serão avaliados os alunos do 4º e do 5º ano e depois a avaliação será aplicada também aos estudantes do 2º e do 3º ano. Segundo a Secretaria da Educação, a plataforma está disponível para 560 mil estudantes matriculados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental nas 1.389 escolas da rede paulista. O governo do estado defende que as ferramentas tecnológicas devem servir de apoio na educação como aliadas dos professores. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia apontou que pelo menos 30% da população teve ou tem hipertensão arterial, uma doença crônica que é uma das principais causas de morte no país. É muito importante ficar atento aos sinais que o corpo dá, principalmente com relação ao coração. A hipertensão arterial ela é definida como os níveis pressóricos acima de 14/9, ou seja, 140/90. Níveis persistentes, isto é, pelo menos 2 medidas. A maioria das vezes é muito difícil, porque a hipertensão ela é assintomática. Então, geralmente, a gente indica que o paciente afira, meça, vamos dizer assim, legalmente falando, a pressão pelo menos uma vez por ano. Na farmácia, na unidade básica de saúde, ou procure, um cardiologista mesmo, um clínico. Eu tô com 63 anos, não tomo um tipo de remédio. Não tem um comprimido na minha bolsa. Eu tenho 69 anos e não tomo nenhum remédio até hoje, graças a Deus. A minha pressão é 12/8. Eu tenho quase 60 anos. Você viu que a diferença entre eu e meu amigo, coitadinho dele, é estresse demais. Eu sou hipertensa, sempre estou no posto de saúde, vou lá tomar remédio de vez em quando. De vez em quando não, sempre aí me dá alta.
eu fico com a pressão muito alta, sistema muito nervoso. Pelo menos 30% da população brasileira já teve ou tem algum problema de hipertensão arterial. É o que aponta um estudo feito entre os anos de 2013 e 2020 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A condição genética é uma das causas da pressão alta, porém não é a única. Ainda de acordo com a especialista, os hábitos podem contribuir para que a doença seja ainda mais impactante. Sintomas mesmo da hipertensão geralmente acontecem quando a gente já tem uma complicação, que daí seriam os sintomas da própria doença cardiovascular, do infarto que ela pode gerar, de lesões renais que ela pode gerar também, da insuficiência renal, ou até lesões na própria visão, na retina. Então, geralmente, a hipertensão ela é assintomática, porém as suas consequências geram sintomas. O principal é evitar o sal de cozinha, porque ele é o mal da hipertensão, pois ele tem sódio. Então o sódio é o principal veneno para hipertensão. A gente sabe que não existe hipertensão sem sódio. Então a primeira coisa. Segundo é combater o sobrepeso, o sedentarismo, sabe? E combater também alguns pré-conceitos, que principalmente aquela situação, eu não sinto nada, eu não vou ao médico. Ao contrário, a gente tem que trabalhar com prevenção. Em 15 anos, o diagnóstico médico de hipertensão aumentou 3,7%. É o que mostra um relatório publicado pelo Ministério da Saúde. O índice saiu de 22,6% em 2006 para 26,3% em 2021. Além disso, o relatório mostra um aumento do diagnóstico entre homens, variando de 5,9% para mais. Porém, algumas medidas adotadas em todos os casos podem evitar males maiores, como, por exemplo, a atividade física. A prática de esportes ela é muito importante tanto para a prevenção de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, mas também para manter uma mobilidade. A gente chama muito, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e até a geriatria, eles comentam muito sobre a autonomia de vida do paciente. Então, quando você consegue comer sozinho, tomar banho sozinho, fazer tudo sozinho, você é um paciente que tem uma autonomia para a sua atividade de vida diária. E esse paciente tem uma sobrevida muito maior, ele vive mais e vive melhor. No norte do Equador, borboletas estão sendo usadas para entender o que poderia acontecer com as mudanças climáticas. Te conto mais depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí. O programa Agenda Cultural está de volta. Na Reserva de Vida Selvagem Cuiabeno, no norte do Equador, biólogos e guardas florestais estão usando borboletas para entender o que poderia acontecer com as mudanças climáticas. O estudo de uma década, apoiado pela Rainforest Partnership, com sede nos Estados Unidos, teve como foco um declínio preocupante de 40% no número de borboletas. As borboletas são para muitos um símbolo de transformação. Para esses biólogos, são pequenas joias, cheias de informações para medir os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia equatoriana. As borboletas nos ajudam a entender o que pode acontecer com essas alterações climáticas. Elas não podem migrar e há algumas que são especialistas com as suas plantas hospedeiras. Podemos perceber a curto prazo o que acontece com as populações porque têm ciclos de vida curtos, em comparação com os mamíferos, por exemplo, ou com as aves. No Equador, existem quase 4.000 espécies de borboletas. Devido ao seu ciclo de vida, são muito sensíveis, até mesmo a pequenas mudanças no ecossistema. Nas zonas tropicais, não se adaptam às mudanças climáticas extremas, porque são processos que levam milhares de anos. Se a planta hospedeira não se adaptar a essas mudanças climáticas, a borboleta não poderá sobreviver. Para monitorar as borboletas, os guardas florestais colocam redes e dentro delas um copo com isca de peixe ou banana fermentada. A maioria dos insetos capturados são marcados e soltos. Os demais estão sendo investigados pela possibilidade de serem espécies novas. Tudo é feito com precisão quase cirúrgica. O principal é a manipulação da espécie. São pequenas, delicadas, com asas coloridas. O manejo, a manipulação tem que ser minuciosa para não causar nenhum dano.
No momento da marcação, é solta e a espécie continua com sua vida normal dentro do seu habitat. O projeto é dirigido pela bióloga Maria Fernanda Tcheca, que há uma década pesquisa borboletas no Parque Nacional Iazuni. Seu trabalho foi estendido em 2023 à reserva Cujabeno. Vemos uma pequena diminuição em termos de espécies de borboletas. Não é tão significativa, talvez 10%, mas em abundância a diminuição é muito significativa. Estamos falando talvez de 40-50%. Segundo o documento publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura em 2023, 35% das espécies de insetos no mundo correm risco de extinção. Algo que impacta todo o ecossistema pelas funções que desempenham na natureza, como a polinização. Uma cidade do norte das Filipinas que ficou submersa devido à construção de uma represa na década de 1970 está reaparecendo por causa do calor extremo e se tornou até uma atração turística. Quase metade das províncias do arquipélago asiático está oficialmente em situação de seca. As ruínas em Pantabangan, na província de Nova Ecija, são agora uma atração turística por causa do calor extremo. Partes de uma igreja e outras instalações começaram a ressurgir em março, depois de vários meses quase sem chuva. Esta é a sexta vez que a cidade fundada há quase 300 anos reaparece desde que a represa foi construída. Os turistas que querem ver de perto as ruínas pagam cerca de 300 pesos, o equivalente a R$ 25 aos pescadores, que os levam de barco até o meio do reservatório, onde a cidade aparece em uma ilha temporária. O reaparecimento é favorável ao turismo, mas para a irrigação, muitos vão se beneficiar se a água voltar ao normal, em especial os agricultores. Me sinto feliz porque antes só víamos a passagem e agora podemos ver a igreja melhor. O nível de água do reservatório em Pantabangan caiu quase 50 metros em relação ao seu nível normal de 221 metros, segundo os serviços meteorológicos estaduais. Março, abril e maio são geralmente os meses mais quentes e secos nas Filipinas, mas as condições deste ano foram exacerbadas pelo fenômeno climático El Niño. Quase metade das províncias do arquipélago está oficialmente em situação de seca. Um estudo da OMS publicado na revista científica The Lancet revelou que as vacinas salvaram milhões de vidas nos últimos 50 anos. As vacinas salvaram mais de 154 milhões de vidas nos últimos 5 anos, o equivalente a 6 vidas por minuto. Os dados são tirados de um estudo da Organização Mundial da Saúde, publicado nesta quarta-feira pela revista científica The Lancet. A OMS destaca em um comunicado que a estimativa é limitada, já que o estudo cobre a imunização contra apenas 14 doenças. Graças à imunização, uma criança nascida hoje tem 40% mais chances de comemorar o 5º aniversário do que uma nascida 50 anos atrás. Mais e mais vidas estão sendo salvas enquanto mais e mais doenças são preveníveis por vacinas. O estudo mostra que a grande maioria das vidas salvas pelas vacinas no período foi de lactantes. Entre as vacinas incluídas na pesquisa, a do sarampo teve um impacto mais significativo na redução da mortalidade infantil, com 60% das vidas salvas. Quase metade das pessoas que necessitam de remédio para controlar doenças crônicas não tomam o remédio como uma forma de resistir ao tratamento. Atitudes que trazem sérias consequências, não só para o paciente. Não importa se são medicamentos para a hipertensão, para controlar a glicemia no sangue ou para a asma. Cerca de 40% dos pacientes que precisam tomar medicamentos para doenças crônicas não tomam, segundo estudos feitos pela Universidade de Washington e a VAPG Sound Healthcare System. Quando os pacientes nunca começam a tomar os medicamentos ou simplesmente abandonam o tratamento pela metade, é chamado pelos médicos de não adesão.
Algumas consequências desse comportamento são inúmeras mortes e milhões de dólares pagos em custos médicos que poderiam ser evitados todos os anos. A nova aposta para combater a resistência aos tratamentos são o Wegovy e o Zepbound, medicamentos de sucesso que combatem a obesidade e que estão surpreendendo pela eficácia em ajudar as pessoas a perder peso e mantê-lo baixo. Segundo os pesquisadores, os pacientes dessas novas drogas tomam fielmente suas doses, semana após semana, e a maioria deles pretende continuar com a medicação contra a obesidade para sempre. Até agora foram prescritos para cerca de 1.000 pacientes. Apenas 5% pararam por causa dos efeitos colaterais. A Universidade da Pensilvânia afirma que as pessoas fazem o próprio juízo de valor e tomam decisões levando em consideração o bem-estar atual, desconsiderando que, na maioria dos casos, a boa saúde só é possível por conta dos tratamentos. O aumento nos casos de câncer coloretal em pessoas mais jovens, com menos de 50 anos de idade, tem preocupado as autoridades. A rapidez com que os números crescem entre essa população é o que vem surpreendendo os especialistas, já que alguns estudos chegam a apontar para uma alta de 70% na incidência nos últimos 30 anos. O câncer coloretal é o que afeta o intestino grosso e o reto e está entre os que mais impactam a saúde e a qualidade de vida e sempre afetou em sua maioria pacientes com mais de 50 anos. Só que um fenômeno tem preocupado as autoridades de saúde, que é o aumento rápido na incidência de casos entre pessoas mais jovens. O relatório mais recente, publicado pela Sociedade Americana de Câncer, apontou que 20% dos diagnósticos de tumor coloretal realizados nos Estados Unidos passaram a ser registrados em pessoas com menos de 50 anos. A proporção mais que dobrou entre 1995 e 2019, período-alvo da pesquisa. Outros estudos chegam a apontar para um crescimento de 70% nos últimos 30 anos. Como o país foi um dos primeiros a perceber o cenário, mudou a orientação para exames preventivos de 50 para 45 anos. Mas essa não é uma realidade apenas norte-americana. Outros países também têm percebido este aumento de casos, inclusive o Brasil, onde acontece em todas as faixas etárias. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que entre 2001 e 2005, esse tipo de doença era o 7º que mais acometia os homens e o 6º entre as mulheres. O diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de prevenção. Com o aumento constante da população, alguns comércios tendem a aumentar suas unidades, como é o caso das farmácias. Atualmente, em diversas cidades, tanto grandes como pequenas, o número desses estabelecimentos é alto, o que intriga os brasileiros. O questionamento se faz presente após a análise dos dados do Conselho Federal de Farmácias. Segundo eles, existem cerca de 90 mil estabelecimentos no país, em comparação com os 55 mil em 2003. A sensação de estar sempre próximo de uma farmácia é real, já que o crescimento dessas lojas é de 63% em 20 anos. Vale ressaltar que esses números consideram apenas farmácias com inscrição ativa no órgão, requisito legal para funcionarem, ou seja, pode ser que esse número seja ainda maior. Segundo especialistas, esse aumento vem de diferentes fatores, como o próprio crescimento do setor, que é impulsionado pelas grandes redes. Com forte presença em grandes cidades, elas tiveram um crescimento de cerca de 230% em participação de mercado desde o início dos anos 2000 até agora. Naquela época, eram responsáveis por 15% das vendas e hoje alcançam mais de 50%. Além disso, as empresas de fármacos utilizam cada vez mais um sistema sofisticado de inteligência de dados para a abertura de novas unidades. Dessa forma, as empresas sabem se faz sentido ou não abrir uma nova farmácia ao lado de concorrentes em um local com grande potencial de clientes, em vez de investir em uma região com nenhuma unidade, mas sem a presença considerável de consumidores. Mas a inteligência de dados não é exclusividade de grandes empresas. Dessa forma, foi criado um associativismo entre as pequenas farmácias.
Ou seja, as redes associativas permitem que farmácias independentes passem a operar sob uma única bandeira e compartilhem sistemas de gestão e contratos de compra. Na prática, o associativismo permite que pequenos negócios tenham a possibilidade de operar em uma rede já estruturada. Além disso, outras motivações para esse aumento é que as farmácias hoje funcionam como pontos de venda por conveniência, pontos de realização de exames e centros de entregas para pedidos online. E juntando todos esses fatores, realmente parece que abrir uma farmácia é bem lucrativo aos donos. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apontam que o faturamento de uma farmácia afiliada à associação é, em média, de quase 9 milhões de reais por ano, contra 800 mil reais de farmácias independentes. De certo modo, quanto mais farmácia, melhor, já que tanto com relação a preço, comodidade e necessidade, é importante ter sempre uma farmácia por perto. Atletas da melhor idade da delegação de Dourados, no Mato Grosso do Sul, estão entre os melhores do estado. Equipe de homens e mulheres participa de competições e garante inúmeras medalhas e troféus para o município. A premiação, neste caso, é apenas uma consequência da busca pela saúde e vitalidade. Enquadra muito mais do que competição, performance. Entre rede, bola e apitos, o importante mesmo aqui é proporcionar momentos de alegria, descontração e diversão. Todas aqui participam das atividades desenvolvidas em grupo e fazem parte da delegação do CCI, Centro de Convivência do Idoso de Dourados. A Amélia é uma delas. Tricampeã de atletismo, a professora aposentada de 72 anos aponta que, para ela, o esporte mudou a vida. O esporte, para mim, é a minha vida. Hoje, né? Eu considero assim minha vida, e principalmente pela saúde, né? Essa questão da coletividade, você estar junto, trocando ideia, essa alegria que vocês estão vendo aqui na quadra, né? Para a memória, para o desenvolvimento motor, enfim, a questão física, né? Então eu que já estou com 72 anos, isso me faz muito bem, porque eu tenho agilidade para sentar, para correr, né, sendo que muitas pessoas nessa idade já não aguentam se agacharem, não aguentam se sentarem sem um apoio. E eu, graças a Deus, eu estou bem tranquila em relação a isso. Mas não é apenas nas competições físicas que as atletas se destacam. A Valdenice trouxe para Dourados o bicampeonato de xadrez. Participei dos Jogos Melhor Idade lá em Campo Grande ano passado, fui campeã. Também era um esporte que eu só praticava, nunca competi, então para mim foi uma surpresa muito grande, fiquei muito feliz. E esse ano novamente consegui o campeonato, então sou bicampeã. Destaque estadual, o grupo de atletas da melhor idade aqui de Dourados trouxe de Campo Grande, além de muitas medalhas e troféus, também qualidade de vida, saúde e muita disposição. Todos os competidores da melhor idade, entre homens e mulheres, são coordenados e treinados por esta educadora física. A Elisete afirma que a qualidade de vida dos idosos mudou para melhor desde que o projeto começou. E muito mais do que atividade física, a socialização também é importante para manter a parte cognitiva ativa. Nós temos idosos que chegam para a gente num quadro de depressão grave, né, que chega lá no centro de convivência, que nós temos aqui em Dourados 2, com um encaminhamento médico para fazer atividade física, não importa qual seja, mas para estar socializando no meio do grupo e para fazer alguma atividade física. E chega ao ponto de falar, olha, se eu não tivesse vindo aqui, eu não sei o que seria da minha vida. E nunca jogou nada, nenhum jogo de mesa, nenhum jogos coletivo de quadra, e se apaixona, né? Se apaixona e às vezes se destaca até como um dos melhores atletas. Para esta especialista em cardiologia esportiva, a atividade física, principalmente na melhor idade, é fundamental para manter a vitalidade e a saúde. O esporte não é apenas remédio, mas prevenção e pode, inclusive, ser prescrito. O esporte na melhor idade não é só saúde, ele é remédio. A gente fala que a gente pode prescrever. Inclusive, o esporte bem prescrito para um paciente, ele pode economizar com medicação antihipertensiva, medicação para diabetes, medicação para dor. A gente sabe que pacientes, que idosos, a gente tem muita fibromialgia, a gente sabe que o esporte reduz muito a incidência de fibromialgia, de dores crônicas nesse paciente.
Uma das características consideradas negativas da geração Z, que são os jovens de 14 até os 27 anos, é a aversão pelo e-mail, a ponto da ferramenta virar um gatilho de ansiedade, confusão e dificuldades no mercado de trabalho. No caso deles, as redes sociais tomaram conta. É que a geração Z, formada por jovens nascidos entre 1995 e 2010, está mais acostumada com os aplicativos de mensagens, como por exemplo o WhatsApp, com perguntas e respostas praticamente instantâneas. Além, é claro, da confirmação de recebimento e leitura da mensagem. Bem diferente do e-mail, né, que costuma levar um tempo aí bem maior para ser lido ou respondido. A pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros de 2022, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet, mostra que 93% desses jovens preferem usar mensagens instantâneas. Quase todos eles, né? O envio e recebimento de e-mails é realizado apenas por 62% da população, enquanto as redes sociais são usadas por 80% e as chamadas de voz e vídeo por 77%. Só que quando a geração Z entra na faculdade ou ingressa no mercado de trabalho, acaba sendo obrigada a usar a clássica ferramenta, vista por esses jovens como muito lenta e, por isso, uma geradora de gatilhos de ansiedade. E muitos ainda têm dificuldades de usar, viu? Entre os jovens entrevistados na pesquisa, alguns disseram que se sentem perdidos em ter que colocar endereço, assunto e a mensagem no corpo do e-mail. Tem gente até que confessou já ter enviado todo o conteúdo da mensagem no campo do assunto e aí acabou deixando o e-mail em branco. Especialistas em recursos humanos avaliam que existe uma expectativa muito grande de que os jovens da geração Z saibam de tudo, porque teriam nascido com o celular na mão e por isso seriam supostamente muito tecnológicos. Mas a verdade é que o foco deles era no entretenimento, redes sociais e também nos jogos, o que não prepara para o mercado de trabalho. Uma iniciativa internacional reconstruiu em um modelo 3D a grande pirâmide de Gizé, a de Kelpis e de seus arredores como devem ter parecido no Egito Antigo. Você vai ver depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta. O Ministério das Comunicações anunciou a TV 3.0, a evolução do sistema de transmissão que dará um nível maior em qualidade de imagem, som, conectividade e interação. O Brasil é um dos maiores consumidores da TV aberta no mundo, segundo o Ministério das Comunicações. Por isto, os investimentos no sistema de informação não param. Dentre eles, uma novidade chegou em Brasília, evidenciando a evolução da TV digital para um novo padrão tecnológico chamado TV 3.0. A inovação promete mais qualidade de imagem e acesso facilitado pela conectividade banda larga. Além disso, o grande diferencial também será a inclusão da transmissão da TV com uma melhor qualidade de som. A forma de acesso a esse canal de comunicação será revolucionada com a mudança. A tradicional escolha de canais será substituída por aplicativos, que vão disponibilizar conteúdo tanto ao vivo como por demanda, tornando o acesso mais interativo. O gabinete disse ainda que essa interatividade vai proporcionar também novas oportunidades de negócios por meio das propagandas e marketplace. Até o final de 2024, a indústria deverá atuar na produção de equipamentos e conversores para que seja efetivada a integração dos sinais abertos com a internet. Com isso, a migração será aos poucos e terá início nas grandes capitais, onde o sinal será disponibilizado inicialmente. Os cientistas descobriram uma forma de tratar e curar os ossos quebrados de uma maneira bem mais rápida do que a convencional. Além disso, esse tratamento torna o osso fraturado até 3 vezes mais forte do que antes.
Essa nova forma, que envolve alta tecnologia, se mostrou promissora para curar ossos quebrados de forma bem mais rápida do que o normal. Os pesquisadores japoneses conseguiram promover uma consolidação óssea mais veloz em fraturas complexas de roedores, usando a irradiação de plasma. E o melhor, essa técnica também mostrou que áreas que receberam a irradiação ficaram mais de 3 vezes mais fortes do que as áreas não irradiadas nos testes feitos em laboratório. A equipe de pesquisa de cientistas da Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, dividiu roedores em 2 grupos. O primeiro, de 24 animais, representava fraturas normais, fáceis de cicatrizar. Já o segundo, de 20 animais, tinham fraturas conhecidas como não-união, que caracterizava por um tempo de cicatrização mais longo. A irradiação não ofereceu vantagens significativas no grupo de fraturas normais. Já nos roedores com longa cicatrização, mostraram o aumento da recuperação dos ossos. Hoje em dia, as fraturas deslocadas ou complexas são difíceis de se tratar. Muitas das vezes exigem cirurgias e isso demora um longo tempo de recuperação do paciente. E o doente normalmente precisa permanecer com a parte do corpo que foi quebrada imobilizada até que a cicatrização completa ocorra. Mas isso tudo pode mudar, já que a nova técnica com irradiação de plasma, além de promissora, pode auxiliar em uma volta dos movimentos mais precocemente. No futuro, é esperado que a combinação deste método de tratamento com os atuais de fraturas contribua para uma fusão óssea mais confiável em tempos de recuperação mais curtos. Um estudo divulgou que 34% das cidades com o ar mais poluído do Brasil estão na Amazônia Legal. O percentual de poluição ultrapassou cidades industriais de São Paulo. O relatório da World Air Quality traz dados de 7.800 localidades em 134 países das 38 cidades. Com piores índices do país, 13 estão na região da Amazônia Legal. O pior resultado foi registrado em Chapuri, no Acre, com 5 vezes mais micropartículas poluentes no ar que o indicado pela Organização Mundial da Saúde, mais finas que a poeira e capazes de penetrar a região torácica do sistema respiratório. Outras 7 cidades acreanas e as capitais Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho e Palmas. Segundo o documento, no Brasil, a onda de calor enfrentada no ano passado e o clima seco que causou grandes incêndios florestais na região amazônica são as causas da grande poluição. O estudo mostra que, embora o desmatamento tenha reduzido em 2023, o número de incêndios foi alto segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O Programa Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar tem previsão de investimento de 112 milhões de reais para a instalação de estações de monitoramento. A cada 500 mil habitantes e sensores a cada 100 mil habitantes, mas uma das propostas junto ao IBAMA é converter multas de empresas condenadas por desmatamento para que elas se responsabilizem pela rede de monitoramento. Com isso, de acordo com o secretário nacional da pasta, Adalberto Maluf, os estados poderão atuar no Plano Estadual de Enfrentamento à Poluição Atmosférica e no Plano Estadual de Eventos Críticos de Qualidade do Ar. Você vai conhecer agora o trabalho de uma ONG de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Lá os hóspedes chegam machucados e são tratados para recuperar a condição e voltar à natureza. E eles não pagam nada para entrar. Tem macaco, lagarto e muitas aves. Estamos numa clínica veterinária na zona norte de Porto Alegre, que funciona também como um CETAS, que recebe os animais silvestres que moram na cidade. A gente faz esse trabalho de forma voluntária com vários órgãos oficiais, né? Então, a SMAMUS, o IBAMA, a SEMA, o Batalhão Ambiental, né? E a gente recebe muitos animais das pessoas de forma particular. Assim, eu achei um bicho na rua, eu encontrei, eu trouxe, estava caído na praça, sabe? Então, animal atropelado, com tiro, com briga entre eles mesmos, com ataque de cão, com agressão humana, pauladas e coisas assim, a gente também recebe.
Então é muito variado mesmo. Mas assim, a maior parte são filhotes, sem dúvida alguma, né? Como é o caso do Deep, que chegou aqui quando ainda era um filhote e há mais de 1 ano e meio tem recebido todos os tratamentos e cuidados aqui da ONG. Foi bem difícil criar ele no início, ele teve muita diarreia, teve que passar por vários tratamentos, né? Hoje em dia ele segue ainda sendo tratado, ele ainda tem dificuldade de se alimentar com algumas coisas, né? Ainda é chorão, assim. Tentar dar uma mamadeira para ele, ver se ele quer. E... tem que sentir o gosto primeiro. E como ele já é muito grande para mamar, ele vai praticamente pegando assim, né? E aos pouquinhos a gente vai dando de gotinha em gotinha. Então é um trabalho constante com ele, né? Em funcionamento há mais de 30 anos, o projeto Voluntários da Fauna mantém seu trabalho apenas com doações. Em média, por ano, cerca de 5.000 animais são atendidos necessitando dos mais variados tipos de tratamento. A gente cria os protocolos para cada tipo de animal e cada tipo de lesão, né? Alguns chegam como choque elétrico, que nem é o caso do bugio. Outros chegam com trauma, que nem é o caso dessa araquã. A gente consegue fazer alguns exames laboratoriais em alguns deles, como raio-x, ultrassom, né? Alguns, como são só lesões de pele ou muscular, a gente faz procedimentos de limpezas, de antibióticos, ataduras, né? E a partir disso, eles vão fazendo todos os dias, até que se recupere e possa voltar para a natureza. O que logo vai acontecer com essa coruja suindara e as aves desse viveiro, que já estão prontas para voltar ao seu habitat natural. E agora você vai conhecer a história de um adestrador que viralizou na internet após colocar em prática um projeto inusitado. André Bressan criou o primeiro ônibus escolar do Brasil para o transporte de pets. Crianças à espera do transporte escolar. Cenas como essa certamente você já viu. Quem que tá? Mas e cães esperando o ônibus da escola? Quem é que tá vindo? Já tinha visto isso antes? Quem que tá chegando? Os vídeos publicados na internet retratam o dia a dia de um adestrador catarinense de 38 anos. Proprietário de uma creche e hotel para cães, o empresário teve a ideia de adaptar um ônibus para fazer o transporte escolar dos alunos, como ele costuma dizer. A ideia fofa impressionou não só os tutores clientes do André Bressan, mas milhões de internautas do Brasil e do mundo. O transporte começou da necessidade dos tutores de que ele buscasse e levasse os filhos de 4 patas para casa. Primeiro comprou 2 vans, depois o Dog Bus no final do ano passado. E agora já tem 2 ônibus para atender os aluninhos. E é um mercado promissor, viu? O André conta que começou como educador, logo abriu a creche, viu o negócio crescer e hoje atende cerca de 300 cães diferentes em um espaço de 14.000 metros quadrados. O ônibus Escão Lar é um luxo. Foi todo adaptado para os cães, com caixas de transporte para quem prefere um lugar mais reservado e mais pontos de fixação de cinto de segurança para a turminha que vai nos assentos. Eu tive que fazer uma fixação nas costas também, para que o animal ele não consiga se locomover nem lateralmente, nem frontalmente. Quando eu prendo ele ali, ele consegue sentar, levantar e tal, mas ele não tem como, no caso de uma eventual freada, ele não tem como ir para frente e nem para cima. Então ele tá bem presinho ali. E o ônibus ainda tem música ambiente e clima bem fresquinho. E aí, rapaziada, tá bom o som e o ar-condicionado? Tá boa a temperatura do ar? Hein? O que vocês me dizem? Bola! Aí não tem como não amar o transporte e o trajeto.
E quando a turma chega na creche, a diversão continua. Sozinho, ó. Todo mundo sozinho. Mas nem só de brincadeira vivem os bichinhos. A parte da creche, ela funciona para que os animais socializem, tenham qualidade de vida e gastem energia. São esses os 3 pontos, são os 3 pilares que eu sempre bato muito. Ser matriculado na creche e transportado no dog bus, o cão precisa seguir protocolos como ser castrado, estar com a vacinação em dia, ter proteção contra pulgas, carrapatos e vermes e, claro, ter bom comportamento. Mas essa última norma nem sempre é respeitada. Mas vocês duas eu vou te contar, né? Ô, Niméria, tu comeu 3 cintos e 2 bancos. 3 cintos e 2 bancos. Perigoso. Vocês duas estão com o título. Tirando um ou outro, a maioria obedece às regras. E é bom mesmo manter a ordem, porque vira e mexe, tem fiscalização no coletivo. E eles são muito rígidos. Nada tá bom. Olha, ó, isso aí é uma fiscal, a outra lá. Essa fiscalização aí tá muito rígida, esse Brasil aí a gente não consegue trabalhar mais. E que belo trabalho, não é mesmo? Sonho de qualquer apaixonado por pets. Tu quer descer pela janela, tem que esperar, não é pra descer pela janela. Mas ele diz que o trabalho é árduo e exige disposição, dedicação, metodologia, cuidado, atenção e, claro, o amor. Bora! Tu quer fugir, ô sem vergonha? Lida com vida. E vida não tem preço, tem valor. E aí não tem como mensurar, né? Qual que é o olhar que vocês têm que fazer pro pai e pra mãe? Aí ali. Vem cá, Scooby. Cadê o Scooby? Scooby, vem cá. Vou mostrar qual que é o olhar que tem que fazer pro pai e pra mãe. Os olhinhos juntinhos, pidão, bonito. Isso aí. Fechou. O funcionário mais velho do mundo completou 102 anos e 86 deles foram dedicados à mesma empresa. Ele mora em Santa Catarina e ganhou uma festa surpresa dos colegas de trabalho. Olha só. Walter Horteman, o funcionário mais antigo do mundo, com impressionantes 86 anos de empresa, foi homenageado com uma festa surpresa pelo seu aniversário de 102 anos. Colegas de trabalho foram até a casa do idoso na última sexta-feira em Brusque, no Vale do Itajaí. Ele se afastou recentemente das suas atividades na tecelagem Renoxville devido a problemas de visão. Walter é detentor do recorde mundial do Guinness World Records pela mais longa carreira na mesma empresa. Em janeiro deste ano, enquanto ainda estava de suas férias, Walter celebrou o marco de mais um ano de trabalho, estabelecendo a marca de 86 anos na mesma empresa. A primeira vez que Walter conquistou esse título foi em 2018, quando, ao quebrar o recorde que até então era de um americano e foi certificado pelo Guinness World Records como o detentor da mais longa carreira em uma mesma empresa. A convicção de Walter é de que a rotina nos mantém vivos e úteis. Segundo a empresa, a comemoração do aniversário não foi apenas um momento de reconhecimento pessoal, mas também uma celebração da persistência e da paixão pelo trabalho. Uma iniciativa internacional sediada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, chamada de Projeto Gizé, reconstruiu em um modelo 3D a grande pirâmide de Gizé, a de Kelpis e de seus arredores, como devem ter parecido no Egito Antigo. Pelo site é possível fazer passeios pela grande esfinge pelo interior da pirâmide de Gizé e por túmulos da realeza egípcia. Em algumas visitas virtuais, o usuário pode ler também informações sobre as construções em português. Hoje, documentos e imagens sobre o Antigo Egito estão dispersos pelo mundo. Algumas relíquias desapareceram, foram destruídas ou roubadas. Ao longo do século, muitas das tumbas e monumentos foram desmanchadas ou desgastados pelo clima. A iniciativa se tornou uma forma de visualizar algumas das estruturas do Egito Antigo. Uma das intenções da iniciativa da reconstrução em 3D é tornar esse estudo acessível para vários estudantes. O tour pela tumba de Ramsés I, por exemplo, permite explorar a câmara
de suplemento do rei e também conhecer um pouco mais sobre a história dele. A família de Ramsés foi a responsável por construir grandes monumentos em pedra. Ele governou por apenas 18 meses, mas teve um papel fundamental na estabilização do Egito depois de uma ruptura trazida pelo período de Amarna. Sua tumba é mais humilde em comparação ao de outros reis, o que reflete sua origem de não-realeza, até se tornar o fundador de uma das dinastias mais importantes do Antigo Egito. Com início em 2011, o projeto reúne, seleciona e apresenta registros do sítio arqueológico e de seus entornos. Esses dados foram utilizados para desenvolver o ambiente virtual do Gizé 3D. De acordo com a apresentação do próprio site da iniciativa, o projeto Gizé começou a partir de uma pequena equipe de Harvard, que já tinha experiência em dominar métodos de gerenciamento de informações arqueológicas com o projeto dos arquivos de Gizé do Museu de Belas Artes de Boston. Entre 2010 e 2011, o apoio de uma fundação ajudou a digitalizar e postar a documentação da Universidade de Arqueologia online de forma gratuita. Mais tarde, veio a parceria com outras instituições do mundo que também tinham coleções relacionadas às pirâmides de Gizé. Interessados em aprender mais sobre essa civilização, uma das mais importantes da história da humanidade, podem fazer o tour virtual acessando o site da iniciativa. E a edição deste domingo do programa Agenda Cultural fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Amanhã, você sabe, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. Te desejo uma excelente semana e te espero amanhã. Tchau!